O Cordeiro imolado é digno de receber o poder,
a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Convido vocês a fechar os olhos um pouquinho. Nesse primeiro dia do trigo, do Bom Pastor, que nós possamos rever a nossa vida, o nosso dia, tudo aquilo que aconteceu durante essa semana, mas também nesse dia em especial, que nós possamos mesmo nesse momento ser um momento de reconciliação. Eu me reconciliar com o Bom Pastor. Eu me reconciliar com Cristo ressuscitado. Que nós possamos mesmo, ao abrir o nosso coração a Deus, pedindo perdão pelos erros, pelas falhas, pelas omissões, nós possamos fazer essa experiência do ressuscitado. A experiência que transforma, que restaura, que cura e que liberta. Que nós possamos pedir perdão a Deus também. Senhor, bom pastor, que conhecer vossas ovelhas, tende piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida que é eterna. Amém. E nesta alegria de nos reconciliarmos com Deus, tendo a certeza no nosso coração que Jesus ressuscitou, vamos glorificar a Deus cantando. Peguemos nesse momento as nossas intenções, as pessoas que temos pedido oração, pelo nosso Papa, Leão XIV, para que seja realmente conduzido pelo Espírito Santo. Por cada um de nós, pelos nossos familiares, em ação de graça por Maria Beatriz, pela saúde de Eli Fernando, Eva Rodrigues, Benedita Lima do Nascimento, Geraldo Ribeiro de Melo, Eduardo Araújo, Elizabeth, Geraldo Lopes, José Júnior. Também aniversário de falecimento, João Maria dos Santos Oliveira, Antônio Agostinho da Silva, também por todas as almas do purgatório. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco,
Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedi por todo mundo.
minha carne e bebe o meu sangue. Em mim permanece e eu vou ficar nele. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me comer viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e eles morreram. Aqueles que comem este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Assim seja. Podemos sentar um pouquinho? Eu prometo que eu não falo muito, só umas 2 horinhas. É sexta-feira hoje, né? Não tem muito problema. Ninguém tem compromisso depois, né? Então tá bom. Brincadeira, povo de Deus. Nós estamos vivendo uma semana, né? A terceira semana Páscoa, vivendo esse processo no qual nós vamos fazendo a experiência de Cristo ressuscitado. E essa semana nós temos uma alegria a mais, porque temos um Papa, né? Nós iniciamos a semana sem Papa e encerramos a semana com um novo Papa, Leão XIV. E é interessante que a gente faça um estudo um pouquinho sobre o Leão XIII. Por sinal, vocês já pararam para pensar? Vocês viram as fotos dos dois? São muito parecidos. Os traços físicos são muito semelhantes. E se a gente quer conhecer um pouquinho, a gente precisa ver como que aquele foi. Então, o nome é uma escolha onde vai dar uma sequência. Então, nós precisamos pensar assim: como cristãos, nós somos uma sequência de Cristo? Nós estamos dando continuidade de Cristo? Nós estamos sendo testemunhas de Cristo? Hoje, a liturgia do dia de hoje fala em 2 coisas importantes, 2 palavrinhas: conversão e o pão. Conversão e alimento. Conversão e experiência do Cristo ressuscitado no altar. Então é importante nós pensarmos, e aí sim nós estamos vivendo esse período pascal, e por isso eu iniciei falando do nosso novo Papa. Para nós começarmos a entender um pouquinho mais, a gente precisa nos aprofundar naquilo que, do simbolismo de tudo isso, dessa experiência do ressuscitado na nossa vida. Ela precisa fazer mudanças. Cristo ressuscitou, por isso a luz. E a primeira leitura hoje é muito profunda. Muitas vezes eu já me emocionei nessa leitura. Quando a gente se aprofunda nela, a gente começa a ver e ouvir, né? E meditar aquilo que está sendo lido ali, a gente se emociona, porque a gente vê uma verdadeira experiência com Cristo. E quando aconteceu essa experiência? Quando acontece a experiência na nossa vida? É algo que nós precisamos, questionar. A nossa vida, nós fazemos a experiência com Cristo todos os dias, e é um processo que nós estamos vivendo, que nós estamos caminhando. O nosso Papa novo agora, quando ele entrou para o conclave, com certeza ele não imaginava. Ninguém imaginava que seria ele. Tinha várias especulações, mas a ação de Deus nós não sabemos o momento e nem como ele age.
mas a experiência de Jesus precisa ser feita. Saulo, que hoje Paulo, ele está caminhando para a perseguição dos cristãos. A vida dele era essa. O início da leitura diz que ele fomentava isso. O desejo dele era fazer justiça, porque ele era um homem muito estudado, inclusive conhecedor da palavra de Deus, do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco, muito conhecedor, um homem de sinagoga, um homem de oração. Só que ele entendia que aquilo que ele vivia, os preceitos judaicos, era aquilo que era importante. Os demais estavam blasfemando. Então ele começa a perseguir Cristo. E perseguir Cristo, ele não estava perseguindo Jesus em si, estava perseguindo os cristãos em si. E é tão interessante que quando Cristo aparece para ele, nessa luz que ele cai por terra, e aí nós vamos entender esse processo, porque ele vivia numa escuridão, ele estava vivendo numa escuridão, e ele faz essa experiência da luz de Cristo que muda. E aí Cristo pergunta para ele: por que me persegues? Porque se eu persigo um cristão, se eu não acolho um cristão, eu estou perseguindo o próprio Cristo. Porque se eu sou cristão e se eu recebo o meu batismo, quem lembra da data do batismo aqui? Mas são poucos, a gente devia fazer a experiência de buscar a data do nosso batismo, porque lá nós fizemos a primeira experiência, e ali, a partir dali, nós tomamos essa luz de Cristo como vida. Círio pascal está aceso. Quando que ele vai ser apagado? Terminar a Páscoa. Pentecostes. Comemoração de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, o círio pascal é apagado. Lá na catedral a gente faz uma procissão do altar até a pia batismal com ele e apaga lá. Por que temos que apagar o círio pascal? Porque Cristo foi ao Pai. Nós estamos vivendo esse período pascal porque Cristo está entre nós ainda. Ele não subiu ao Pai. Mas quando ele sobe ao Pai, é enviado o Espírito Santo, o qual nós passamos a ser o templo vivo dele. A luz de Cristo, a luz do círio pascal, no nosso batismo passa a fazer parte da minha vida, dentro de mim. E aí é o processo. Por isso que é apagado e só acende o círio pascal no momento do batismo. Aí é aceso o círio pascal. Porque acende-se a vela daquele que vai ser batizado no círio de Cristo, na luz de Cristo. Sai da escuridão e entra nesse processo, nessa experiência com Cristo. Então Saulo está num processo de perseguição ao cristão, vivendo a sua vida, achando que está vivendo da melhor forma possível, mais correta possível, mas no caminho ele faz a experiência com Cristo. E é interessante que as pessoas que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram nada. Às vezes nós estamos ouvindo a voz de Cristo, mas nós queremos ver Cristo. E aí às vezes acontece um grande problema, que eu quero ver o Cristo, né, na minha frente aqui, todo bonito, ressuscitado, mas eu não consigo enxergar ele nos irmãos. Então a voz de Cristo está ressoando ao nosso coração, mas eu preciso buscar essa experiência, e é um processo que nós estamos vivendo na nossa vida. É nesse processo, e é bonito a gente ver quem já participou de ordenação, tanto diaconal como presbiteral, ou até mesmo de bispo, né? Sacerdotal também. A gente se prostra, deita em frente ao altar, e é feita uma ladainha. Deita-se um homem e levanta-se um novo cristão. É algo importante para a gente entender isso. Quando nós nos prostramos ao chão, e aqui é o grande símbolo dele se prostrar por terra, porque ele desaba tudo aquilo que ele achava que era importante para a vida dele. E aí nasce um novo homem. Nasce. Cai as escamas dos olhos, porque em Cristo a gente começa a enxergar a verdade. Eu sou o caminho e a vida. E é esse o processo que nós precisamos entender. Mas como que eu faço essa experiência com Cristo? Na Eucaristia. Na primeira leitura, no finalzinho da leitura, diz que ele foi batizado e depois ele se alimentou. A palavra de Deus não diz exatamente isso, mas Tiago está dizendo, fazendo uma pequena teologia aqui, a gente entender que após o seu batismo, provavelmente ele fez uma ceia, e essa ceia
em Cristo Jesus. Ele fez a experiência do ressuscitado. E ele teve um vigor novo, um ânimo novo. Povo de Deus, eu não sei a dificuldade, qual que seja a dor ou a dificuldade que vocês possam estar passando. E a gente passa. Hoje mesmo ele diz, que chamou, fala para Ananias que Paulo era muito precioso para ele, chamou para pregar, e ele não saberia o quanto ele iria sofrer por Cristo. É estranho a gente dizer isso, mas o sofrimento nos santifica. O sofrimento faz com que eu me desapegue de tudo aquilo que não é de Deus. Às vezes nós vamos adquirindo tantas coisas na nossa vida, nós vamos acumulando. O ser humano é muito acumulador, né? A gente acumula muito. Às vezes a gente tem até um quartinho na nossa casa que a gente guarda de tudo lá, né? Mas tem gente dando risada, eu lembrava do quartinho, tem bastante coisa lá que não usa mais. E nós os seres humanos são acumuladores, a gente quer acumular muitas coisas. E com isso a gente se afasta de Deus. A gente se afasta daquilo que é essencial. Povo de Deus, a importância dessa experiência com o ressuscitado. E talvez você esteja falando assim, mas diácono, como que a gente faz? Eu quero fazer a experiência. E para que nós tenhamos essa força, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse dom de nos mostrar o caminho. As mulheres que estão aqui, provavelmente, talvez alguns homens também, gostam de cozinhar, eu gosto. E às vezes tem que pegar uma receita para fazer uma coisa, porque senão desanda tudo, né? Eu lembro até hoje, eu fui fazer um bolo uma vez, porque minha mãe morava no sítio, e minha mãe foi ficar na cidade para minha irmã poder estudar. E eu tinha uns 12 para 13 anos, e eu ficava com meu pai no sítio. E um dia eu inventei de fazer um bolo com meu pai. Tinha a receita da minha mãe lá. Falei, beleza, vou fazer esse bolo. Eu só segui a receita, né? Estava lá, eu lembro até hoje. 13 colheres de leite ou água. Só que eu não vi o ou água. Eu coloquei 13 colheres de leite mais água. O que aconteceu com o bolo? Em cima ficou bonito, embaixo ficou parecendo creme. Assim. Coitado do meu pai, ele comia, se ele tirar a parte de cima, ele comeu. Não, ficou bom, filho, ficou bom. Mas por que eu estou dizendo isso? A receita, a palavra de Deus, nós precisamos seguir ela à risca. E aí, quando eu entendo isso, que a palavra de Deus é uma grande receita de santidade na minha vida, eu começo a entender que a Eucaristia, o pão da vida, o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, se torna um só comigo. Um só. Se eu me alimento de Cristo, nós vamos comungar corpo, sangue, alma e divindade. Não mais. Isso vai vir para dentro de mim, nós vamos nos tornar um só com Cristo. Esse é o processo. O processo da mudança é eu me tornar um só com Cristo. Por isso que ele diz: quem não me acolhe, quem não acolhe a Cristo, quem não traz Cristo para a vida, não tem a vida eterna. E às vezes, povo de Deus, aqui não acontece, mas em alguns lugares que a gente vai, acontece muito isso. As pessoas são da igreja, participam da igreja, vê diácono da igreja, vê até padre da igreja, mas vive como se lá fora, como se não fizesse, se não fosse cristão. Às vezes nós estamos na Santa Missa todos os dias, comungamos do corpo de Cristo, mas lá fora a gente vive numa escuridão, não muda. A experiência como ressuscitado precisa acontecer como Paulo, mudança. Ele abandonou tudo por causa de Cristo. O que eu e você precisamos abandonar hoje por Cristo? Às vezes a gente é apegado numa roupa, a gente não quer, a gente não usa, não doa, não empresta, não fala, mas eu adoro essa roupa, mas não usa. Às vezes a gente é apegado às coisas. Eu estou falando isso para vocês, e aí cada um de vocês está pensando naquilo que você é apegado, que precisa ser apegado. Às vezes sou apegado no vício, sou alcoólatra, tantas outras coisas que eu preciso abrir mão por causa de Cristo. E às vezes nós temos medo. Nós não podemos ter medo, nós precisamos nos entregar, confiar em Cristo. É isso que ele está dizendo. Comer da minha carne e beber do meu sangue é assumir Cristo na vida. Eu comecei dizendo exatamente isso. Qual é o testemunho que nós estamos dando de Cristo? Será que eu estou dando testemunho ou eu estou afastando as pessoas de Cristo? Às vezes dentro da nossa casa,
Às vezes tem cristão que está comungando do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, mas não consegue perdoar um irmão de sangue. Nem sabe por que brigaram, por causa de alguma herança da vida aí, e nunca mais tiveram um relacionamento. Às vezes o esposo, a esposa tem uma mágoa do marido, não perdoa, dos filhos. Quantas vezes a gente vê o filho que tem raiva do pai? Povo de Deus, se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Paulo já nos diz isso. Nós somos imitadores, nós somos embaixadores, mais forte ainda, porque falamos em nome de Cristo, levamos a Cristo. A vida das pessoas aí fora, vocês param para pensar um pouquinho. Nós que estamos aqui, devemos estar aqui, sei lá, com 50 pessoas. Se nós saíssemos daqui hoje na consciência que Cristo está em mim, eu me tornei um só com Ele, e eu conseguisse mudar aí fora, esse bairro aqui seria todo santo. Porque cabe a mim. Eu tenho responsabilidade. Às vezes a gente tem um vizinho que a gente nem podia dar para ele. A gente não se importa muito com os outros mais. E Jesus está dizendo o contrário para nós. E aí algo importante do Salmo hoje, o refrão do Salmo, o que diz para nós? Ide por todo o mundo, a todos, e pregai o Evangelho. A todos. É uma ordem que Ele está nos dando. É um mandato que Ele está nos dando, dizendo: vai e pregue, fale em meu nome. A responsabilidade é nossa. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E com Cristo ressuscitado, eu preciso tomar a decisão de ser imitador de Cristo e levar Cristo às pessoas. Testemunhar Cristo para as pessoas. Senão a mudança não acontece. Às vezes a gente vê, acontece, sei lá, tantas coisas. A gente fala assim, né, que briga de marido e mulher, já ouviu isso? A gente não se mete a colher. Não é exatamente esse o termo que a gente usa? Às vezes o nosso vizinho está morrendo do nosso lado e a gente não vou me meter, porque aqui em casa está tudo bem. Povo de Deus, nós temos compromisso como cristãos. Nós temos compromisso como cristãos de levar esse Cristo para as pessoas, ser testemunha viva desse Cristo para as pessoas. É ordem dele para nós hoje. E como que eu faço isso no meu processo da minha vida, no meu dia a dia? Quantas vezes esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo que eu nem lembrava dela, mas num encontro eu fui para assistir um casamento esses dias lá no São João Batista, e eu nem lembrava desse jovem, mas esse jovem testemunhando para mim, a gente conversou um pouquinho antes da celebração, que ele foi num encontro e eu preguei nesse encontro, e aí eu falei alguma coisa para ele e mudou a vida dele, porque ele estava até com pensamento de morte. Às vezes a gente não sabe mais uma palavra que a gente diz para as pessoas na rua. Um bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Isso pode mudar a vida das pessoas. É triste quando a gente passa por alguém na rua caído, e a gente passa como se aquela pessoa não existisse, como se fosse um objeto material que está parado. É triste isso. É triste porque nós somos cristãos. E se somos cristãos, se temos Cristo dentro de nós temos a obrigação, é uma ordem dele, de estender a mão para todos aqueles que estão à nossa volta. Então pense nisso. Hoje, comer da carne e do sangue de Cristo é se tornar um Cristo também. Se tornar Cristo. E quando eu me torno Cristo, eu preciso ser testemunha desse Cristo ali fora. Pense no que precisa ser mudado na nossa vida, na minha, na sua. Tem tantas coisas, nós estamos num processo de caminhada. Nós não sabemos o horário, nem quando vamos ao encontro do Pai, nós não sabemos. Mas Ele está dando o dia de hoje para que eu faça a diferença, para que eu mude. Mude sim a minha vida, porque eu faço. O primeiro a ser mudado, a tocado, sou eu. E a partir daí, as mudanças vão acontecendo à nossa volta. Ele já disse, eu não sei, de repente você pode estar com um problema na sua casa, com filho, com droga, com marido, sei lá, bebida. Mas Deus já disse, se um da sua casa converter o seu coração a mim, toda a sua casa será salva. Se um de nós levar Cristo para dentro da nossa casa,
as coisas mudam. Sabe a oração simples que nós temos? Simples. Às vezes a gente chega na nossa casa e fala: Senhor, entra comigo. Abre a porta e pede para Jesus entrar com a gente. Acordar de manhã e falar: Senhor, fica comigo hoje, eu preciso do Senhor. Eu confio em vós. Mas são palavras que nos põem na presença de Deus, que nos torna íntimo de Deus. Façam essa experiência. Senhor, eu confio em vós. O que nós vamos fazer junto hoje? Me guia, Senhor. Esse é o processo de sermos cristãos. E a mudança da nossa vida não é algo mágico, é algo que precisa ser gradativamente fazendo a experiência diariamente. E esse é um processo de conversão. Existem conversões de uma hora para outra, existem, mas a maioria delas é aos poucos, porque Jesus nos chamou, como ele chamou Paulo hoje, e ele nos confia. As tribulações fazem parte, as dores fazem parte, o sofrimento faz parte daquele que segue a Cristo. Cristo sofreu por nós, mas todo aquele que está seguindo com Cristo, a grande certeza é que ressuscitaremos com Ele. É a promessa dele. Ontem, se não me falha a memória, ou anteontem, não perderei, anteontem, nem perderei nenhum daqueles que meu Pai me confiou. Todos aqueles que meu Pai me confiou, eu levarei comigo. Mas eu preciso querer estar com Jesus. O querer depende de mim. Aceitar o Cristo vivo depende de mim. Então lembre-se disso. O processo da conversão é um processo ao qual eu vou fazendo num caminho. Na caminhada, no dia a dia, eu vou experimentando de Cristo e as mudanças vão acontecendo. E com isso, eu vou me alimentando do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Porque como a palavra é uma grande receita de santidade, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus me fortalece para caminhar. Me fortalece. Por isso eu perguntei para vocês, lição de casa, procurem na casa de vocês. Deve ter lá a lembrança do batismo. Procure saber o dia do batismo de vocês, porque foi o dia que vocês saíram da escuridão e fizeram a experiência da luz de Cristo. Ah, mas eu era criança, bebezinho. Não tem problema, foi pela fé dos pais que você fez essa experiência. Busque, comemore essa data, porque é uma data que nos apresentaram Cristo Jesus, que nos tornamos um só. Fomos inseridos no corpo místico dele, que é a igreja. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse momento, levemos a Deus as nossas preces. Irmãos e irmãs, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que por causa de Jesus são ameaçados de morte, pelos que perguntam: quem és tu? Como fez Paulo? E pelos que respondem: eis-me aqui. Com Ananias, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhe ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas.
pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como um grande amigo e pelos adultos que se aprofundam a fé batismal. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam na palavra de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Deus, queremos pedir, pelo nosso Papa Leão XIV, para que Deus seja conduzido, pelo Espírito Santo, possa nos levar a essa experiência cada vez mais profunda com o Cristo ressuscitado. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o momento do ofertório. Lógico, na Santa Missa nós temos algo mais profundo, mas hoje também nesse ofertório eu queria que vocês colocassem no altar de Cristo, além do que a igreja precisa, lógico, para sobreviver, mas entreguemos a nossa vida nesse altar. Cantemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós vos pedimos, santificai com benevolência esses dons e aceitai a oração do sacrifício espiritual e fazei de nós uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como Paulo pergunta para Jesus: quem é o Senhor? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Talvez, muitas vezes nós já perguntamos isso para Deus. Ou melhor, onde está o Senhor? Estou passando por isso, passando por aquilo. Talvez seja uma forma de perseguição até hoje, que, como muitas vezes nós vivemos na escuridão,
Muitas vezes estamos no pecado, muitas vezes temos dúvida no nosso coração. Tudo isso é um processo de perseguirmos a Cristo. Mas quando reconhecemos, quando nos prostramos diante dele, que nem estamos agora, o mesmo Cristo que falou com Saulo, que hoje é Paulo, ele está falando comigo e com você. Eu sou o Cristo, a quem por muitas vezes você abandonou, você virou as costas, mas eu continuo aqui. Então que nós nesse momento nós possamos fazer a experiência mesmo do Cristo ressuscitado, dessa luz que toca o nosso coração, a nossa vida, tendo a certeza que os impossíveis da vida é nosso. Para Deus é possível sim, e que eu possa nesse momento preparar mesmo o meu coração, a minha vida para comungar com Cristo vivo, o seu corpo, o seu sangue que está aqui. É o mesmo Jesus, só que está no formato de um pão, mas que não é mais pão. É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que ao comungarmos hoje, ao comermos desse pão, nós nos tornaremos um só com Cristo. Eu não sei o que você está precisando ainda mudar na sua vida, mas confia em Jesus agora. Confie, experimente. Nesses anos de caminhada com Jesus, tenho visto tantos milagres, tantas curas físicas, cura de câncer, cura de AIDS, e tantas coisas pela fé. Aquele que tem fé experimenta o Cristo vivo. Aquele que tem fé tem a sua vida transformada pelo ressuscitado. Eu não sei ainda o que precisa mudar na sua vida, mas que nesta noite seja o dia da mudança. Se você possa estar vivendo algo escuro na sua vida, permita que a luz de Cristo entre agora. Ao comungar de Jesus, você vai se tornar um só com Ele hoje, uma só carne, um só sangue. Padre Léo nos dizia que em menos de um minuto após Cristo ser dissolvido na nossa boca, Ele circula todas as nossas veias do nosso corpo. Então, se Cristo é vida, e ao comungarmos Ele se dissolve dentro de mim, Ele circula as minhas veias, nenhuma doença pode ficar dentro de mim, nada, porque Cristo é vida. Cristo é vida. Eu sou o pão da vida. Quem come desse pão, mesmo que morra, terás a vida eterna. É a promessa de Jesus. Creia nele. Creia. Permita nesse momento agora, quando nós vamos ouvindo essa música, é um momento seu com Jesus. Não peça pelas pessoas da sua casa, depois você vai pedir. Mas peça para você fazer essa experiência que Paulo fez e transformou a vida dele e mudou a sua vida. Hoje, que nós também possamos ser Paulo hoje, que nós possamos ser evangelizadores, ir pelo mundo, ir na minha casa, na minha família e fazer a diferença com Cristo ressuscitado. Que possamos abrir nosso coração a Deus. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. O meu coração tem sede de amar, e ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por
Não existe um amor maior do que o amor de Deus por nós. Não existe um amor maior do que esse. Um amor que entregou a sua vida para que nós tenhamos vida. Um amor que não olhou se iríamos aceitar Ele ou não. Simplesmente Ele se entregou, confiou e amou. E nos ama todos os dias, a todo instante. Todo instante nós somos chamados a fazermos essa experiência desse amor. Um amor que restaura, um amor que cura, um amor que transforma. O nosso bispo, Dom Luiz, tem uma palavra que é muito profunda: gratidão. Senhor Jesus, nós temos gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Pela mão do Senhor está nos tocando a nossa vida. Gratidão. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo Senhor ter um amor profundo, o Senhor nos amar profundamente, para o Senhor não nos esquecer de nós em momento algum. Obrigado, Senhor. Mesmo quando erramos, caímos, o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber, como Pai, como irmão, como filho. Obrigado, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor, pelo dom da vida. Gratidão pelo ministério diaconal meu, Senhor. Gratidão por essa comunidade, por esse povo que aqui se faz presente. Gratidão pelo nosso bispo. Gratidão pelo nosso Pai. Gratidão, Senhor. Só isso. Obrigado, Senhor Deus. De onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor está nos colocando. É só o Senhor com esse amor profundo mesmo. Um amor que não mede esforço para nos resgatar. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Que nós possamos ficar em pé. Queremos nesse momento, Senhor Jesus, rezar pela nossa Santa Igreja, pelo nosso Papa Leão XIV, também pelo nosso Bispo Dom Luiz, por todos os bispos, padres, diáconos, por todo o povo de Deus que nos pede oração, pelas intenções que colocamos no início dessa celebração, pelas almas do purgatório, pelo querido Padre Mário, falecido, que fundou esta comunidade, que o Senhor, tenho certeza, ele já está na presença do Senhor. Queremos, Senhor Jesus, agradecer. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O crucificado ressuscitou dos mortos e nos redimiu. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida que é eterna. Amém. Tenham a certeza, não é mais como, mas é Jesus. Mesmo Jesus que falou com Paulo, agora glorioso, vem ao nosso encontro e nós nos tornaremos um só com Ele. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, meu Senhor, que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Meus caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará.
Conservai, Senhor Deus, um coração puro que a nossa boca recebeu, que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oremos. Alimentado, Senhor, com os dons destes sagrados mistérios, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade, a Eucaristia que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem avisos? Estão abertas na Secretaria Paroquial as inscrições para catequese para criança com 8 anos completos, adolescentes, jovens e adultos. Maiores informações lá na paróquia, Secretaria. Dia 17 e 18 de maio, teremos na nossa paróquia o 5º encontro de casais da Pastoral Familiar. Estamos precisando de doações. A lista está no mural da igreja e as doações devem ser informadas na Secretaria Paroquial para dar baixa na lista. Entrega das doações até a próxima quarta-feira, dia 14. É meio de evangelizar os casais, né? Hoje, os meios que mais são atacados é a família. Vocês pararam de pensar? Quem roda a internet um pouquinho, o Papa foi eleito ontem. Hoje já tinha umas mensagens tentando destruir o Papa já, com pensamento, eu nem tenho o nome tomar consciência aí. Já estão gente falando, tentando derrubar, colocar na cabeça do povo coisas que não existem. O povo de Deus, nós temos que aprender a filtrar muitas coisas. Às vezes a gente vê uma notícia e já acha que é verdade. Por isso que tem tantos golpes hoje. Não existem tantos golpes. Todo dia você recebe uma mensagem, alguém tentando dar um golpe em você. Nós precisamos filtrar mais as coisas. Eu fiquei abismado. O homem foi eleito ontem. Hoje foi a primeira missa dele. Já tem postagens aí dizendo absurdo. A palavra é assim bem grande, absurdo. E aí coloca o casal homossexual e já estão insinuando que o Papa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esqueçam isso, povo de Deus.
Esqueçam. O homem tomou posse ontem. Nós precisamos rezar por ele, confiar na ação do Espírito Santo. Isso é um absurdo que estão fazendo, mas infelizmente estão fazendo. E nós, como cristãos, imitadores de Cristo ressuscitado, nós temos que começar a filtrar mais. Os nossos olhos precisam cair as escamas dos nossos olhos, do mundo, porque nós temos um olhar muito do mundo. E aí é exatamente isso. Quando eu faço a experiência do ressuscitado, essas escamas começam a cair, e aí eu começo a ver a verdade de Cristo Jesus. Então, nós temos que aprender a rezar pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, pelo nosso pároco, pelos nossos diáconos, pelas pessoas. Oração, Santo Terço, rezar. Amém? Amém. Mais uma? Não? Amanhã, segundo dia. Sim, pode vir, Rosa. Só avisando, amanhã, segundo dia, vem. São 3 dias do Tríduo, começou hoje, amanhã e domingo, né? Por favor. Queria agradecer a presença do diácono, Deus abençoe, em nome da comunidade. Muito obrigada por orientar a nossa celebração, por trazer palavras tão lindas, tão confortantes, aprendizado para nós. Agradecer às comunidades que estão presentes, vocês que serviram bem, vocês que cantam. Deus abençoe imensamente, e que a gente possa estar juntos outras vezes, né, nos próximos anos, e convidar a todos para rezar com Sua Ave Maria pelo diácono, pela sua vida, pelo seu dom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva o bom pastor! Viva Jesus Cristo! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Cristo bom pastor, que a bênção de Deus desça sobre cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora começa a nossa missão de dar testemunho do ressuscitado. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E de paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Foi, manda pra mim. Ah, beleza.